Amigos, obsessão espiritual é coisa séria e precisa ser tratada de maneira séria. Porém, não podemos cair nessa de ficar pensando que tudo é obsessor e também não colocar a culpa neles, porque a culpa começa em nós. Se espíritos inferiores, imperfeitos, acham em nós uma portinha aberta, é porque nós deixamos a porta aberta. Essa porta aberta não é essa ideia de energia, de escudo protetor, não é nada disso, gente. É o que está aqui, ó. É o que você pensa, é o que você faz, são os seus propósitos mais ocultos. Pois é isso aí, o seu apego, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a cobiça, enfim, todas as imperfeições que a gente não vigia e cultiva por vontade, muitas vezes, são o que deixam essas portinhas abertas para que esses espíritos que por alguma razão queiram o nosso mal, encontrem um motivo de uma forma, de nos influenciar. Mas vejam, não é porque vocês estão vendo manifestações físicas ao seu redor ou até vendo espíritos que são necessariamente espíritos obsessores. Podem ser espíritos que simplesmente estão querendo ajuda e que notaram que você tem uma certa possibilidade de percebê-los. E eles vêm querer ajuda. Muitas vezes, uma prece feita do fundo do coração resolve. O problema da obsessão é mais grave e precisa ser visto com cuidado. A questão é, sendo obsessão, como tratar? Kardec, na Gênese, vai tratar lá no capítulo sobre os fluidos, vai falar um pouco sobre a questão da obsessão, dizendo que quando existe ali um caso de obsessão em que a pessoa está quase completamente subjugada, ela pode perder, inclusive, a capacidade de raciocínio, de reagir àquilo. Então é necessário uma vontade externa, alguém que ajude externamente. Inclusive, realizando, vejam só, a evocação do espírito obsessor. Pois é, coisa que o movimento espírita hoje não faz. A evocação do espírito obsessor é o que daria a possibilidade de entender o porquê ele está ali, o que ele quer, e muitas vezes até auxiliá-lo a se desligar daquela dificuldade que ele está vivendo e que para ele é, de qualquer maneira, um sofrimento, já que ele não é feliz. Sendo isso realizado e o espírito conseguindo muitas vezes se reconduzir ao bem, o obsedado muitas vezes consegue retomar um fôlego, ter um pouco mais de tranquilidade e o pensamento volta um pouco mais à normalidade. Então a gente consegue agir de uma maneira melhor também com o obsedado. Mas vejam, é preciso agir com as duas partes. E, mais uma vez, isso é uma questão grave. Quando as pessoas não sabem o que estão fazendo, elas podem piorar o caso. E é aí que entra a necessidade do conhecimento que o Espiritismo nos fornece, não como algo nascido das opiniões de uma pessoa, não nasceram da cabeça de Kardec, mas sim como fruto do estudo dedicado por mais de 10 anos sobre as manifestações dos espíritos, sobre os casos de obsessão, sobre as comunicações espalhadas por todos os cantos, por centenas, milhares de pessoas, milhares de espíritos. E esse conhecimento vai nos demonstrar que não adianta, gente, fazer coisas materiais para afastar espíritos. Não vai funcionar. Os espíritos não são afetados por coisas materiais. Portanto, fazer banhos de ervas, colocar sal grosso, lavar o chão com anis, lavar a casa com não sei o que, fazer rituais, fazer o ritual de exorcismo, querer mandar o espírito à força com palavras ali, isso não vai funcionar e muitas vezes vai piorar o caso, porque o espírito obsessor se obstina mais ainda, ele fica mais irritado ainda, e aí que ele fala, agora vocês vão ver. Entendem? Essas coisas não adiantam. O que adianta é o que o Espiritismo demonstra. Evocar o espírito obsessor, dialogar com ele, tentar reconduzi-lo a um pensamento diferente, conversar com o encarnado, ajudá-lo, tentar auxiliá-lo, Muitas vezes o espírito obsessor se afasta, inclusive porque ele entende que o que ele está fazendo é uma perda de tempo gigantesca para ele, e o encarnado pode ser que, por escolha própria, não queira se modificar. Então ele pode, talvez, até reconquistar outros espíritos obsessores ao seu lado.
aí é uma questão de escolha. Mas o fato é que tem que ser feito ambas as partes, o cuidado com ambas as partes. No que tange ao encarnado, inclusive com a mudança de hábitos, idealmente. Hábitos de saúde, hábitos de alimentação, exercícios. Até na questão da saúde, verificar, fazer exames, ver se tem problemas de desequilíbrios hormonais e tudo mais. Por quê? O físico é importante estar bom para que o encarnado se sinta bem fisicamente, para poder reagir com mais força a esse domínio que se estabeleceu por conta de um desvio inicial dele mesmo.